Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso novo canal, né? Que é dessa maneira agora que a gente vai se comunicar, né? Se encontrar, e todas as segundas e quintas-feiras, às 20h30, a gente vai estar aqui sempre passando algum tema do nosso evangelho, alguma coisa para a gente estar refletindo aí, né? É uma pena que a gente não possa estar trocando, como a gente estava na nossa casinha, mas alguma coisa para vocês refletirem, tá bom? É importante isso. A gente já está no nosso 5º encontro, né? O primeiro foi com a Marinês, ela falou sobre a reforma íntima. Depois o Marcelo falou com a gente sobre a resiliência. Novamente a Marinês falou com a gente sobre luz, sombra e luz, né? Aí o Igor, na última quinta-feira, falou com a gente sobre como que é essa convivência nessa familiar, nessa quarentena, né? E agora eu tô aqui, né? Falando com vocês. Eu só queria que quem ainda não viu, que acessasse o YouTube, que é por lá que a gente faz as postagens, dê o seu like, tá? Pra gente poder dividir isso, compartilhar isso, quanto mais pessoas souberem do nosso trabalho, melhor, né? E também pelo Facebook, tá? Se algum dos nossos assistidos, os que frequentam o nosso GEAFA, tiverem alguma necessidade de algum trabalho, de um tratamento, seja lá o que for, até mesmo de conversar, que entre em contato com a gente através do e-mail, que é contato.geafa@gmail.com, e lá a gente pode ajudar vocês a tentar resolver os problemas, tá bom? E é isso. Bom, queria me apresentar para vocês. O meu nome é Eliane, eu sou uma das colaboradoras do GEAFA. Eu moro em Santos, por isso talvez a maioria de vocês não me conheça. Eu frequento o GEAFA aos domingos, onde a gente faz um trabalho de estudos e de desenvolvimento, e é quando eu tenho a disponibilidade de estar lá, né? Mas, diante desse novo cenário pra gente, eu posso pelo menos falar um pouquinho com vocês, né? Tá bom? Então, a gente agora, quem se sentir à vontade, pode fechar um pouquinho os seus olhos, agradecer a oportunidade de aqui estar, sempre pensando no nosso melhor, sempre pensando no que pode nos ajudar a sermos melhores a cada dia. Com isso nós te pedimos, Senhor, esteja conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que possamos ter uma conversa muito tranquila e de um bom entendimento para todos. Que assim seja. Então vamos lá. O tema que eu escolhi, né? Acho que nem a gente escolhe, eles escolhem a gente, né? Eu tirei desse livro aqui, que é o Justiça Divina. Eu sei que está aí virado pelo Espírito do Emmanuel,
psicografado pelo Chico Xavier, tá? O que esse livro fala aqui, né? O que ele tem? Então tem estudos, dissertações, comentários sobre o livro Céu e Inferno, que não é um livro lá muito fácil de se ler, não, né? Então eles pegaram capítulos desse livro, né? O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, e em algumas reuniões em Uberaba, né? Esse especificamente foi do dia 5 de junho de 1961, que é falando sobre a lei do mérito, né? Então, assim, são histórias bem curtinhas, tá bom? Histórias não, né? São coisas, capítulos bem, praticamente uma folha e pouquinho para cada um. Então, é um livro bacaninha pra gente ter. E eu tinha em casa, abri, puf, caiu nisso e eu não mudei. Então, vamos lá. O que é a lei do mérito? Então, a gente começa pelo começo. Mérito. O que é mérito? Né? Mérito, eu vou ler às vezes um pouquinho, tá, gente? Se a gente pega o dicionário, mérito ou merecimento é alguma coisa, uma qualidade atribuída a uma pessoa, né? Cujo ato ou atividade que essa pessoa praticou, ela foi de grande valor em favor da coletividade. Ou seja, eu fiz alguma coisa, né? E isso foi de importância para outras pessoas, para uma coletividade, enfim. Então, eu tive mérito sobre isso, tá? E aí, ele começa falando assim: se você acha que Deus cria seres privilegiados para que sejam bajulados na sua grandeza, pensa antes na justiça, antes de ficarmos adorando. Então, em resumo, tem alguém no qual eu gostaria de me espelhar, tem alguém que eu admiro. Esse alguém chegou num patamar tal, né, que gerou um benefício muito grande. E eu fico falando, poxa, eu gostaria de ser essa pessoa. Mas a gente tem que primeiro parar para pensar na justiça, tá? O quanto isso é justo, de que maneira essa pessoa chegou onde ela está. Continuando ainda do livro. Para isso, basta lembrar grandes vultos da nossa história, do mundo das artes, da ciência, das religiões, que nos deixaram e desencarnaram em circunstâncias constrangedoras. Então, eu vou elencar agora algumas personalidades, né, que deixaram um legado incrível pra gente, né? Porém, eles desencarnaram de maneira, como diz aqui mesmo no livro, constrangedora, tá? E como professora de arte que sou, eu vou começar por um artista que eu admiro, né, pela sua genialidade, que é Leonardo da Vinci, né? Se a gente perguntar para uma criancinha pequenininha, ainda pequena, e mostrar a imagem da Mona Lisa, eles eu já vi. É muito interessante isso, né? Então, o que ele a princípio é para nós é um excelente, né, pintor, um excelente escultor, só que ele foi muito mais que isso. Ele foi um gênio, ele foi um inventor, foi um matemático, um poeta, né? Enfim, nada mais
do que um pioneiro no mundo da arte. Ele junto com os seus contemporâneos, né, fizeram a arte aparecer de fato para o mundo, né, como a gente enxerga hoje, a partir às vezes dele e dos contemporâneos, mas não é uma aula de arte, tá? Só que o que aconteceu com ele, né? Tudo isso, toda essa genialidade, ele acabou ficando com uma atrofia na mão direita e ele não conseguia mais movimentar a mão direita. E por consequência dessa atrofia, ele acabou tendo um derrame e acabou desencarnando, né? Então, só para vocês pensarem nessa justiça, o que a pessoa foi e acaba sendo tolhida, né, daquilo que ele se esmerava em ser, né? Depois, Beethoven, saí do mundo da pintura para o mundo da música. Beethoven, que todo mundo acha que morreu surdo, né? Na verdade, sim, ele teve um problema sério de surdez, né? Aos 26 anos foi diagnosticado com uma congestão dos centros auditivos, tá? E aos 46 ele escutava muito pouco, só mesmo os graves, muito lá em cima, e os agudos, né? Ele conseguia escutar. Então ele não morreu, não, ele não era totalmente surdo. Então ele escutava, mas muito pouco, mas nem por isso deixou de criar sinfonias assim maravilhosas. Ele conseguia imaginar os sons, as notas musicais em sua cabeça, né? Enfim, e esse gênio foi considerado um dos maiores compositores do século XIX. Mozart, como ele, um compositor, um músico incrível, morreu aos 35 anos de idade. Só que aos 5 anos ele já tinha composto uma música, né? Então é uma genialidade de um espaço de tempo muito curto que ele viveu entre nós, mas foi enterrado como um indigente, como anônimo, numa vala comum, né? Tudo isso eu quero que vocês pensem nessa justiça, tá bom? Tô falando tudo isso. Louis Braille, Louis Braille, né? A gente, pelo sobrenome, vocês já sabem o que ele deixou pra gente, que é o método Braille, né? Ele, aos 3 anos, teve a sua vista esquerda perfurada quando ele estava junto com o pai dele numa oficina. A vista foi perfurada, eles eram pessoas que tinham um certo privilégio, assim, então correram atrás, só que com o tempo a infecção passou para o olho direito e ele acabou ficando cego em poucos anos, né? Aos 15 anos de idade, ele sempre foi uma pessoa que corria atrás das coisas que ele queria, super engajado, tal. A família o ajudava muito. E já existia um método de leitura para deficientes visuais. E ele, aos 15 anos de idade, ele acabou aperfeiçoando o sistema Braille, que é o que a gente conhece até hoje. Mas aos 46 anos foi acometido por uma tuberculose e acabou desencarnando, tá? Mahatma Gandhi, que não precisa de muitas apresentações, que era um líder, né? E lutava pela não violência, acabou sendo assassinado, varado a tiros, violentamente assassinado. O mesmo que Abraham Lincoln, né, presidente dos Estados Unidos, que
fala-se que é um dos inspiradores da democracia moderna e também emancipou os escravos, né? Morreu assassinado também. Incomodavam as pessoas, então eles resolviam, não, chega, né? Galileu Galilei, um astrônomo italiano, físico, matemático, foi ele que descobriu a Via Láctea, foi ele que descobriu o compasso, foi ele que descobriu a balança, né? Passou boa parte de sua vida como era zombado pelas pessoas, então ele desencarnou com essa ideia de que era uma pessoa sempre vítima de deboches, né? Do que hoje a gente chama de bullying, era isso. Lavoisier, né? Pai da química, considerado o pai da química moderna, criador da frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, não foi desse jeito exatamente que ele falou, a gente só resumiu isso, né? Foi acusado, era uma pessoa influente, mas foi acusado de peculato e acabou morrendo guilhotinado, né? Assim, todos eles passaram entre nós homens, né? Viveram aqui, sofreram, lutaram, trabalhando arduamente, tá? Aí, sabe quando a gente faz um trabalho, seja individualmente ou em grupo, numa equipe, né? E a gente ganha uma medalha de honra ao mérito, eu tenho a minha. Ó, tá aqui, tá? Eu ganhei isso e tá escrito assim, bem bonitinho, ó, por sua dedicação e valorosa contribuição. Lógico, não foi um trabalho meu, foi meu junto com alunos, né? Então, assim, é um momento onde a gente se sente orgulhosa por aquilo que fez. E o merecimento foi a medalha, tá? Que a gente guarda aqui, né? No coração. Então, a gente pode dizer que a gente fez a nossa parte, né? Naquele momento foi feito, né? Que a gente cumpriu a nossa missão dentro do que foi pré-estabelecido, tá bom? Só que a gente está passando, não preciso falar e repetir, mas a gente não pode deixar de levantar essa questão. Que a gente está passando um período de incerteza, um período apreensivo, né? Mas eu queria dizer para vocês que o medo nos faz abandonar o futuro. Quando a gente fica, sabe, meio que fechado, sem conseguir olhar para os lados, para frente, quando o medo toma conta da gente, isso tem que ter um momento de start, né? Vamos lá. E aí eu queria colocar uma coisa para vocês. Será que esse tempo que a gente está vivendo agora, não seria um tempo para a gente se reinventar? Um tempo para a gente parar? Por mais que vocês venham falar assim, eu estou sendo desempregado, eu não tenho tempo, tenho que olhar meus filhos, eu tenho que arrumar minha casa, eu não tenho tempo. Sim, tudo bem. Mas hoje eu tenho tempo, sim, de alguma maneira, de parar para pensar um pouquinho. E eu queria levantar uma outra coisa importante. A gente, quando veio para cá, a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, no plano espiritual, a gente escolheu passar por isso. É claro que a gente não lembra, mas a gente escolheu. Então, se a gente escolheu, a gente vai fazer isso. Simplesmente para e não pensa em mais nada, né? No que eu vou
qual será o meu mérito? Bom, e será que esses gênios da história que a gente falou, do mundo das artes, do mundo de em todas as áreas, né? Será que eles não erraram? Será que eles também não tiveram que parar para pensar em como resolver aquela questão? Será que eles não buscaram novas soluções para que seu nome ficasse, o seu legado ficasse aqui, gravado na terra? Eu também queria falar sobre o maestro João Carlos Martins, porque ele ainda está entre nós. Um pianista, um maestro que, até onde eu li, ele fez uns 8 procedimentos. Depois sabe? Esse sim é uma pessoa que, assim, ele foi escolhido nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil não, fora, mundialmente reconhecido como o melhor intérprete de Bach, né? E assim, ele começou com 3 dedos que ele não conseguia movimentar, isso foi passando para o braço, ele começou a ter que fazer cirurgias, depois começou a tocar piano só com a mão esquerda, não conseguia mais, ainda assim fez concertos, tem uma série de CDs dele só com a mão esquerda, né? Enfim, aí atrofiou, aí ele teve um problema neurológico, aí ele foi convidado a ser maestro, ele não conseguia segurar a batuta, né? O maestro, para reger a orquestra, precisa da batuta, ele não conseguia virar as páginas onde estavam as notas musicais, as partituras, né? Então ele tinha que gravar e decorar nota por nota de cada instrumento de uma orquestra. E ele fez isso por um tempo, depois ele não conseguiu mais. Aí ele foi se reinventando, se reinventando, se reinventando, né? E hoje a gente sabe que ele ajuda uma comunidade aí de São Paulo carente, com música, levando música e o conhecimento de instrumentos musicais para jovens e adolescentes, né? E ele continua se reinventando, né? Então, assim, é nesse tipo. Eu sei que para quem está passando por esse momento, como todos nós estamos, que vou repetir, que a gente escolheu, pode ser fácil, mas eu acho que são histórias que a gente tem que se inspirar e, como eu falei, se reinventar. E aí, tem uma coisa que Jesus nos disse: a cada segundo as suas obras, tá? Então, eu tô tentando e é o que eu consigo fazer nesse momento. De repente, nesse momento, essa parada, eu posso parar para refletir, né? No que ficou lá, no que eu posso melhorar e no que eu vou planejar para frente, tá? Tem uma outra frase: Deus não nos concede benefícios superiores aos nossos méritos. É aquilo que a gente tem, a gente fez, mas a gente não vai tirar benefício de nada disso. Não é porque eu sou um gênio, uma sumidade, alguém que se doou ao próximo como ninguém, que eu vou me livrar de sofrimentos, de dores, de acontecimentos, de rasteiras, né? Não é isso, não existe uma moeda de troca, né? Eu fiz isso e por merecimento eu tenho aquilo, não é assim. Eu fiz o meu melhor, né? Mas eu tenho que chegar, parar, analisar e de repente esse seja o momento para falar assim: eu faço a minha parte, eu tô fazendo e deixando o melhor de mim, tô deixando o meu legado aqui, né? A gente já tá terminando e assim, tem uma frase aqui
no final desse texto, bem bacanas, são frases que eu achei assim bem bacanas, que fala assim, ó: cada conquista é serviço de cada um. Cada consciência é filha das próprias obras. Deus não tem prerrogativas nem exceções. Toda glória tem seu preço. É a lei do mérito que ninguém escapa, né? Tem outro livrinho que eu também me baseei, que eu ganhei de uma amiga, no momento que eu estava deixando São Paulo para ir morar no interior, e a gente teve um passado aqui em Santos, depois em São Paulo, e ela foi até a minha casa no dia que eu estava de mudança e me deixou esse livro que se chama Nunca Se Renda, tá? E nos primeiros capítulos fala assim: seguir adiante apesar do medo. E o título desse trechinho que eu vou ler chama Os Obstáculos. É um antigo texto sânscrito. Porque o ontem é só um sonho e o amanhã só uma visão. Porque o hoje, bem vivido, faz do ontem um sonho de felicidade. E de cada manhã, uma visão de esperança. Então vamos viver melhor, né? Em vez de reclamar. Para encerrar, gente, Charles Chaplin, para mim é um sábio, tá? Então tem duas coisinhas que eu vou ler dele, bem bacaninhas. Se você ver a lua, verá a beleza de Deus. Se você ver o sol, verá o poder de Deus. Se você ver o espelho, verá a melhor criação de Deus. Então, acredite nele. Somos todos turistas. Deus é o nosso agente de viagens e já fixou as nossas rotas, reservas e destinos. Confia nele e desfrute da viagem chamada vida. Viva o hoje. É muito legal, né? Eu fico até meio... E mais uma do Charles Chaplin, agora sim a gente encerra. Nada é para sempre nesse mundo, nem mesmo os nossos problemas. Charles Spencer Chaplin. Gente, eu espero que vocês reflitam, né? Que tenha ajudado de alguma maneira a gente passar, né? Mais rápido, ou com algum conhecimento, com alguma luz no caminho da gente, tá bom? Então agradeço muito vocês estarem aqui. Não esqueçam de dar o likezinho para que isso se espalhe o mais longe possível, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Que Deus os abençoe muito, muita paz e principalmente muito amor no caminho de vocês, tá bom? Tchau!